Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né, aqui na natureza. Olha que céu maravilhoso. Olha que céu lindo azul ali atrás. E continuar com o nosso trabalho, né, de compartilhar mensagens que venham alertar as pessoas a respeito do arrebatamento da igreja e do fim do mundo. Os nossos vídeos, o nosso canal, ele tem o propósito de fazer as pessoas entender que isso que nós temos aqui como pauta, que é o arrebatamento da igreja e o fim deste mundo, isso vai acontecer. Você pode não acreditar, mas vai acontecer. Quantas são as pessoas que não acreditavam na Covid e aconteceram com elas e infelizmente elas morreram? Quantas são as pessoas que acham que isso é uma doença política, que acham que isso é uma doença inventada? Se ela é uma doença política ou inventada, ela está matando pessoas. Está deixando famílias enlutadas, viúvos, filhos sem os seus pais. Está causando dor em muitos lares. E eu acho uma falta de respeito da sociedade, em meio a um luto mundial que nós estamos passando, um luto estadual, um luto municipal, sabe? As pessoas encararem isso como uma brincadeira. Estarem dançando as suas baladas, estarem fazendo as suas festinhas clandestinas, particulares, entendeu? Não estarem dando a importância que deveriam dar em respeito àqueles que estão perdendo seus familiares ou aqueles que estão com algum deles entubados na UTI, CTI, entendeu? Deveria haver um pouco mais de humanidade, de socialismo, por parte das pessoas. Mas nós estamos falando de seres humanos que a Bíblia diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias eles se tornariam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que nos últimos dias eles seriam os egoístas, cruéis, arrogantes, jactanciosos. Entendeu? Nós estamos lidando com uma sociedade que esse perfil, esse tipo de caráter que nós aqui discriminamos, é o que mais tem crescido no meio da população. E o que nós podemos esperar de pessoas com esse tipo de caráter, desse tipo de perfil? Só o que os nossos olhos têm visto nos últimos tempos. Nesse um ano que completou de pandemia, os seres humanos, né, se tornaram piores do que eram antes. Piores do que eram antes. Se eram avarentos, tornaram-se mais avarentos. Se eram egoístas, tornaram-se mais egoístas. Se eram corruptos, tornaram-se mais corruptos. Se eram, pessoal, arrogantes, tornaram-se mais arrogantes. Não muda. Mas quando eu olho para o que está escrito na Bíblia, no que está escrito na palavra de Deus, isso não me deixa admirado, porque está tudo ali. E quanto mais os dias passam, mais eu coloco credibilidade, né? Mais eu acredito que nós estamos vivendo nos últimos dias o princípio das dores. Quanto mais os dias passam e os meus olhos veem, e olha que o que eu estou falando para você, não é porque eu vivo pendurado em sites de notícias, em que eu acordo de manhã já vendo telejornais, eu chego em casa, me preocupo logo em ver os jornais. Eu não vejo, eu não assisto TV, eu não fico lendo sites de notícias, entendeu? Como eu
vira e mexe, tenho que trabalhar na internet e fico ali na internet, às vezes vendo até meus e-mails, vendo algumas outras coisas, eu fico passando... Perdão, pessoal. Eu fico passando ali os olhos na minha redes sociais, então eu fico vendo lá esses movimentos que existem pró-presidente, contra presidente, entendeu? E a esquerda contra a direita. Pessoal, são as pessoas que parece que não têm o que fazer. Não têm o que fazer. Esses prós e esses contra presidente, parece que eles não têm o que fazer. Vocês estudaram tanto, vocês se formaram tanto, vocês têm doutorado, mestrado, graduação, curso daqui, curso dali, para se dar esse papelão. Coisa horrível. Entendeu? Esse negócio de ficar batendo panela. Vocês não têm o que fazer, não? Vai ler a Bíblia. Ora por esse presidente aí. Ora por ele. Entrega ele na mão de Deus. Fala assim, Senhor, eu quero entregar esse homem nas tuas mãos. Faz uma corrente de oração por ele. Se você quer que ele saia dessa presidência, se você quer que aconteça o impeachment dele, se você quer que ele venha pagar por algum crime, fala com Deus, porque ele está lá pela permissão de Deus, e ele vai sair de lá pela permissão de Deus. Não vai ser vocês fazendo essas carreatas de 1 milhão para ele sair, ou vocês ficar fazendo essas carreatas aí de sei quantas pessoas para ele ficar, que ele vai ficar ou vai sair. Ele vai acontecer com ele o que for da vontade de Deus, ponto. Como vai acontecer comigo e com você, o que for da vontade de Deus. Então para de ficar com essas gracinhas. Eu sei, pessoal, que o que eu estou falando aqui não vai atingir esse tipo de pessoas. Mas eu estou falando para que, se você for uma pessoa que adere a essas coisas, ore. Ore. Faz manifestação com o joelho no chão e com o rosto no chão diante de Deus. Vai orar. Para que Deus venha tomar nas mãos dele e aconteça conforme a vontade dele. Para que, pessoal, tudo transcorra dentro do plano de Deus, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Bem, meus irmãos, deixa eu falar com vocês aqui a nossa pauta, o nosso tema. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pessoal, ontem, eu estava em casa, eu cheguei do trabalho, eu estava em casa e minha esposa, ela foi participar de um culto de oração, e ela ficou 3 horas, ela disse que ela ficou 3 horas nesse culto de oração, de pregação, oração. E quando ela chegou em casa, ela estava conversando comigo, e ela disse que naquele período de 3 horas de culto, de pregação, não foi mencionado para os ouvintes a volta de Jesus. A volta de Jesus. A volta de Jesus, como está escrito ali, e que Jesus ele disse: ficai apercebido, cuidais. Ela tem que estar como feijão no prato do brasileiro em todos os púlpitos aonde a pessoa se propõe a pregar o Evangelho de Cristo. Esse tema, essa pauta, tem que estar presente em qualquer culto.
seja o culto que a pessoa vai fazer para ministrar a cura, seja o culto que a pessoa vai fazer para ministrar a salvação da família, seja esse culto desses fariseus hipócritas, né, que fica aí fazendo culto para enriquecer as pessoas, para levar as pessoas a ter dinheiro, a ter empresário, que é uma mentira tremenda isso aí, entendeu? A palavra da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, a mensagem que fala sobre a salvação da alma, que Jesus ele virá arrebatar a igreja dele, tem que ser explanada. Agora, isso não me admira, porque não é de hoje que eu venho aqui, nesse canal e nos vídeos, e eu falo sobre isso. Que as igrejas, muitas igrejas não falam da volta de Jesus. Elas falam aquela mensagem para, pessoal, formar adeptos. Tem muitas igrejas aí que elas querem adeptos. Elas querem adeptos. Tanto que as suas lideranças, se ele chegar lá e encontrar 10 pessoas, 5 pessoas, dependendo dele, ele não desce nem lá. Ele manda o auxiliar fazer o culto. Porque ele não é um ganhador de almas. Ele é um astro, aquele astro, aquela personalidade do palco. E não um homem de Deus do púlpito. Não um consagrado que Jesus que consagrou para ser um ganhador de almas. Porque o ganhador de almas, ele aprecia aquela parábola das 100 ovelhas, né? Das 99, não estou lembrado agora, daquelas ovelhas, que deixa as 99 no aprisco e vai em busca da 100ª. Ele aprecia a palavra do filho pródigo. Entendeu? Mas tem uma porção desses fariseus hipócritas, do terninho de seda, da gravata de seda, do perfume de grife, do relógio de 8.000, do sapato de 5.000, que eles não querem isso. Eles querem chegar lá, encontrar as suas poltronas com 1.000, 2.000 pessoas, aí eles falam assim, agora sim o Espírito Santo vai me usar. Não, não é o Espírito Santo que está te usando. Quem está te usando é outro Espírito. Porque o Espírito Santo, ele não precisa ter a poltrona com 1.000 pessoas. Ele não precisa. Porque o trabalho dele é salvar quantos podem. A Bíblia fala que Deus não tem prazer. Jesus disse, na casa do meu Pai há muita morada. E muito vale aos olhos do Senhor a salvação de um pecador. Entende? Quando existe a salvação de um pecador, uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, há uma festa no céu. Então, pessoal, eu não me admiro de ouvir a pessoa falar assim, poxa, eu fui lá naquele seminário lá, fiquei lá 5 horas lá e ninguém falou da volta de Jesus. Eles falaram de vitória, falaram que você vai conquistar, falaram que dias melhores vão vir, que é mentira. Porque o pregador do evangelho sabe que os dias melhores não vão vir. Deus vai nos dar a condição de nós vivermos os dias aqui nesse mundo. Ele vai nos dar a condição. Ele vai gerar para nós condições para que nós, seus servos, venhamos ter dias bons aqui neste mundo. Mas não é que os dias neste mundo serão bons. Pelo que a Bíblia diz, não é. Desde quando estão falando isso? Desde quando o seu líder espiritual aí tem pregado para você? Desde quando começou a pandemia, que ele dobra o joelho, bota você para orar, faz campanha. Deus, acaba com essa pandemia. Deus é surdo? Ou a palavra que diz que o salário do pecado é a morte tem que ser anulada porque o teu líder acha que tem as orações dele para favorecer o não fechar das portas da igreja dele? Essa palavra vai estar anulada. Veja bem que está escrito aqui, que eu li no capítulo 24 e 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Ela vai se cumprir. Então, meus irmãos, você veja, nós vemos aí na nossa sociedade aí que a esperança das pessoas, qual é a nossa esperança? O que é a nossa esperança? É que tem uma vacina eficaz para que nós venhamos ficar imunizados desse vírus.
Entendeu? Eu não brinco com esse vírus. Eu não brinco. Eu levo isso muito a sério. Eu uso minha máscara. Eu venho aqui para a montanha, entendeu? Aqui, ó. Aqui, a minha máscara aqui. Minha esposa que fabrica em casa. Ela que fabrica em casa. Ela faz para nós lá, custo, né? E faz para mim, para o meu filho, para ela. Ela que fabrica. A minha máscara está comigo. Eu entro dentro do meu carro, a minha máscara está comigo. Mesmo dirigindo, minha máscara está no rosto. É chato? É sufocante? É. Mas eu não quero passar o que eu passei, entendeu? Lá em dezembro, quando eu peguei esse vírus, que acabou comigo. Fiquei numa situação desconfortável. Entendeu? E eu também não quero ser um transmissor, se eu for uma pessoa, né, que tenho a doença, mas não tenho sintoma, eu não quero ser o transmissor para outras pessoas. Como eu ando de ônibus, eu ando aí, tem uma porção de irresponsáveis. Às vezes as pessoas idosas, irresponsáveis, que não se preocupam em precaver. Que não se preocupam em precaver. Então, quando eu falo para vocês que nós, né, estamos vivendo o fim do mundo, são essas coisas. Então você veja que a esperança das pessoas é a vacina. Só, pessoal, que a vacina, ainda que a pessoa tome a vacina e ela fique imunizada, embora essas vacinas são cheias de interrogações, e ainda que ela tome a vacina e fique imunizada, a vacina não vai livrar ela da morte, porque não existe vacina que nos imunize da morte, nos torne imortal. A única forma que nós podemos nos tornar imortais é se nós morrermos para esse mundo. É nós morrermos para esse mundo. E aceitar a proposta de Jesus. E aceitar a proposta de Jesus. Porque esse corpo que você está vendo aqui, está vendo? Esse corpo, carne, né? Aqui, ó. É barba branca, tá até branca aqui. Esse corpo aqui, pessoal, ele tem prazo de validade. Ele vai morrer. Ele vai acabar. Nem se Jesus vier aqui, como ele promete, nas nuvens para arrebatar a igreja, esse corpo vai subir. Nós seremos transformados em outros corpos. Porque o corruptível não vai herdar a incorruptibilidade. Nós precisamos de um novo corpo. Então esse corpo vai morrer. E nós temos que garantir, pessoal, a nossa vida eterna. Por meio de Jesus. Ninguém pode chegar à vida eterna se ela não entregar, se ela não aceitar Jesus como seu Salvador. Porque saiba de uma coisa, meu irmão, esse mundo vai ter um fim. O Filho de Deus, o Filho do homem Jesus Cristo, ele vai vir, nesse primeiro momento, para arrebatar os seus salvos. Aqueles que aceitaram a sua proposta de salvação. Tá certo? Meus irmãos, sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu vou gravar um outro vídeo, porque eu já estou com 18 minutos aí, e eu gosto de ficar nesse time aí, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.